Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 20, sábado, nós voltamos a comentar o Evangelho do dia. Espero que esse tempo de reflexão que você passe comigo seja muito proveitoso, que você possa colher os frutos, porque aqui eu procuro oferecer em linhas gerais, a compreensão do Evangelho, mas cada um procura aplicar na sua vida prática, porque o Evangelho ele é acolhido de maneira diferente por cada um, Por exemplo, eu celebro numa igreja plena, com 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Cada pessoa acolhe o Evangelho de acordo com a situação, com a sua realidade daquele momento. O Evangelho é uma mensagem muito existencial, É algo que toca a sua existência naquele momento. É a boa nova de Deus que nos é entregue para que possamos progredir rumo ao céu. Interessante que os antigos padres da igreja falavam de uma escada que leva ao céu. Orígenes falava de uma escada que tinha 43 degraus. Depois esse tema da escada foi muito explorado, vendo também o partindo da escada de Jacó do Antigo Testamento. Mas vamos ao texto de hoje, Lucas capítulo 20, versículos de 27 a 40. Se você ainda não é inscrito na minha rede social, peço que se inscreva, ative o sininho para que a nossa rede possa crescer. A gente tem despesas para fazer tudo isso, A gente tem equipamentos, tem que melhorar cada vez mais para poder oferecer uma boa reflexão para as pessoas. Então colaborem, é algo muito simples. Se inscreva no canal simplesmente. Se você não sabe se inscrever, peça alguém para ajudar a se inscrever e ative o sininho, tá bom? Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um grupo de pessoas religiosas, Vejam vocês, que se trata dos saduceus, que não creem na ressurreição. Ora, se eu não creio na ressurreição, a minha vida se resume a esse momento presente. Não há um horizonte último que me espera. Não há uma motivação última para fazer as coisas. Não há uma esperança em algo que vai se descortinar depois da morte. A morte será o fim. O apóstolo Paulo dirá na primeira carta aos Coríntios que se eu não acreditar na ressurreição de Cristo, vazia será a minha fé. E acreditar na ressurreição de Cristo para acreditar também na minha. Esse é um artigo do credo. Nós cremos na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Na ressurreição do homem, e na vida eterna, amém. Nós cremos na ressurreição. Esse é um artigo de fé. Então esses homens não acreditavam. Não crer na ressurreição significa reduzir o mundo a este tempo presente. Valeria a pena algumas reflexões sobre a vida, a morte
e o céu. Já que estamos no final do ano, refletir sobre as coisas últimas. O que é a vida? Eu diria de maneira muito simples, a vida é uma estrada. A vida é uma estrada, em primeiro lugar, única, porque não teremos uma segunda chance. Você não poderá ter uma segunda chance de pensar: eu fui um péssimo pai na primeira vez, na segunda serei ótimo. Não, segundo a nossa fé cristã, católica, apostólica, romana, não haverá uma segunda chance, não é? Você não terá uma segunda chance para ser um melhor pai, um melhor filho, uma pessoa melhor, não é? Essa vida é única sem segunda chance. Depois, essa vida é breve. Isso nos faz pensar: se é breve, deve ser bem vivida, deve ser, entre aspas, aproveitada da melhor maneira. Devemos dar a essa vida um sentido, porque viver nessa vida sem pensar na ressurreição é se comparar às outras criaturas que não receberam o Espírito de Deus, não receberam o Espírito para a ressurreição. Então ela é breve, ela é única e ela é decisiva, porque é nesta vida que eu começo a trilhar os passos da ressurreição, da vida eterna. Seja a vida eterna para o céu, seja a vida eterna para uma outra realidade. Mas é aqui que eu começo a experimentar essas coisas. O que é a morte? A morte nada mais é do que a porta que se abre para que possamos experimentar a vida verdadeira. Dizia um antigo teólogo: a morte é quando o homem fecha os olhos para ver o que não via com os olhos abertos. Belíssimo. E os antigos padres da igreja diziam: no tempo presente nós vivemos como se fôssemos escravos. A morte seria a carta de alforria do escravo, que agora pode viver de maneira plena, viver mergulhado em Deus, sem estar escravizado mais a nada, nenhum tipo de pecado, vício. Então a ressurreição seria esta carta de alforria, finalmente a liberdade. E o céu é Deus, como dizia Santa Elizabeth da Trindade. O céu é a eternidade, é Deus, está ligado a Deus intimamente. O homem foi criado para o infinito. O homem foi criado para Deus. O homem foi criado para o eterno, para aquilo que não passa. Por isso Santo Agostinho dizia: inquieto estava o meu coração enquanto não conhecia Deus, porque o meu coração foi criado para Deus, a minha vida foi criada para Ele. Ele me procurava, dizia Agostinho, insistentemente dentro de mim, eu nunca estava para acolhê-lo. Até que um dia a sua luz foi tão forte que rompeu a minha cegueira, e a sua voz foi tão forte que rompeu a minha surdez. E naquele momento eu me senti tocado, tomado pelo amor de Deus. Pois bem, esses saduceus não acreditavam na ressurreição e fizeram a Jesus uma pergunta querendo colocá-lo à prova. Olha, uma mulher casou-se 7 vezes, os 7 morreram sem deixar filhos, ela não engravidou. Na ressurreição, ela será de quem? Aí Jesus disse: mas como vocês podem pensar assim? Na ressurreição não haverá esta materialidade que nós temos aqui. Não teremos estas necessidades que nós temos aqui. Não haverá mais reprodução, não haverá mais estas coisas que nós temos aqui. Temos que imaginar a ressurreição dos mortos, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3. Receberemos um corpo glorioso, e este corpo glorioso que não bebe, que não come, e que se alimenta da contemplação de Deus, é com Ele que nós vamos para a eternidade, um corpo glorioso. No final de tudo, não é? O que restará? Restará o amor que não passa, disse o apóstolo Paulo. Passará a fé, passará a esperança, o amor não passará, porque o amor é Deus e nós estaremos mergulhados nele.
Então Jesus diz aos saduceus: mas como é que vocês podem pensar a vida eterna a partir das categorias dessa vida terrena? A vida eterna se pensa a partir de outras categorias. Jesus diz: os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos, de participar da vida futura, esses não vão mais se casar, não vão mais se dar em casamento, não precisa, não será uma outra vida. Viverão semelhante aos anjos, ressuscitados. É uma outra experiência. Aqui se trata de uma visão espiritual que nós devemos pedir a Deus a graça de ter, para não vivermos pensando e construindo a nossa vida somente a partir do materialismo. Quer dizer, o que vale é o que está nas minhas mãos, é o aqui, é o agora, é o que eu posso pegar, é o que eu posso provar, é o que eu posso tocar. E a ressurreição dos mortos e a vida futura? Aqui se trata de outras realidades. O apóstolo Paulo diz: nec oculus vidit, nec auris audivit. Quer dizer, os olhos não viram e o coração também não ouviu. Digo melhor, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano não sondou aquilo que Deus preparou para o homem. Aquilo está preparado para após a morte, para a vida que não passa, para a ressurreição. Jesus então esclarece aqueles homens que os mortos ressuscitam. Esta é uma realidade que já no Antigo Testamento Moisés afirmava, quando dizia que falava sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E muitos dos doutores da lei disseram a Jesus: mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de interrogar Jesus. Guardemos do texto de hoje essa reflexão muito interessante, esse diálogo sobre a ressurreição, sobre a vida futura. Não podemos imaginar e colocar todas as cartas pensando que a vida seja só agora. Devemos viver o presente com toda intensidade. Devemos viver o presente como nós rezamos na oração eucarística, com os pés no chão, mas o coração no alto, corações ao alto. Nosso coração está em Deus, nosso coração esteja em Deus. Vivamos como pessoas ressuscitadas diariamente, vivamos como pessoas que experimentam a Páscoa diariamente e que podem, tendo experimentado a Páscoa com Cristo, podem falar do Cristo ressuscitado, vivo, para aqueles que encontram no dia a dia. Encontraremos pessoas hoje que necessitarão de uma palavra sobre ressurreição. Pessoas cansadas, abatidas, debilitadas, gente deprimida. Fale sobre a ressurreição para essas pessoas. Fale sobre vida nova. Fale sobre a vida que não passa. Fale sobre a alegria de saber que algo muito belo, maravilhoso nos aguarda. Que, como Cristo disse, não é? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Os olhos jamais contemplaram. Ninguém pode explicar o que Deus tem preparado, diz a música antiga, para aqueles que em vida o amarem. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.